Tá gravando, boa noite a todos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. E na aula de hoje, a aula 2 da nossa revisão total por meio das questões, em que passamos por todo o edital da Secretaria de Educação, focando nos conteúdos mais cobrados, é claro. Essa turma de revisão, ela vai até sábado. Ela aconteceu ontem, vai acontecer hoje, terça, ao vivo agora. Hoje é terça-feira, 14/10, às 20h15, né? Quem está assistindo no ao vivo, quem está assistindo no meu canal do YouTube, deixa um joinha. Amanhã, na quarta-feira, na quinta-feira também, na sexta-feira, às 20 horas, e no sábado vai acontecer das 3 da tarde às 18 horas. Nós vamos fechar aí todo o edital da secretaria. Então, olha só, eu já peço que vocês abram o material que eu enviei lá no grupo, tá? Depois eu vou enviar individualmente para quem enviou e Prof. estão na live. É importante que eu mando mais brindes para quem envia o Prof. estão na live. Você que está vendo no canal do YouTube, também mande lá no WhatsApp Oi Prof. estão na live. Eu te dou uma atenção melhor do que se você apenas pegar o material lá no grupo, tá? Então, olha só, na aula de hoje nós vamos ver português, emprego dos verbos, a resolução CNE-SEB 4 de 2009 em educação inclusiva, educação integral em temas educacionais e pedagógicos, a lei 12.764, que é a lei do autismo, do espectro autista, dentro de educação inclusiva. Professor, e esse conteúdo em branco aqui, LDB, a gente viu na aula de ontem, tá? Está gravada. Nós vimos o dia 1, 2 e 3. Avançando, nós vamos aqui para o dia 5. Aqui também é LDB, por isso está em branco. Vamos ver português, emprego das conjunções. Vamos ver a Lei 3.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência e Educação Inclusiva. Professor, e esse branco aqui, Educação do Campo? Não cai tanto nas provas da banca quadras. E vamos finalizar vendo português, que sei como, e educação de jovens e adultos em temas educacionais e pedagógicos. Os temas que estão em branco, ou vimos nas aulas passadas, ou não cai tanto na prova da banca quadrix. Como essa semana é a semana de revisão, eu estou focando naquilo que realmente é mais cobrado na sua prova, ok? Então, olha só, vamos começar aqui com o dia 4, português, educação inclusiva, termos educacionais e pedagógicos, educação inclusiva. Não vou enrolar, já vamos começar. Vou trocar para o material de questões. Esse material que está em tela, é o guia de estudos da minha mentoria total, tá? Já vai estar disponível do efetivo lá na segunda-feira. Então, se você tem interesse, conversa comigo lá no privado, que eu te explico como que funciona. Então, olha só. Olha só. Deixa eu só tirar um print aqui para mandar nos grupos, avisar que a nossa aula vai começar. E vamos começar a nossa aula. Abra aí o seu material. Vamos já começar a aula. Estou só mandando a nossa fotinha aqui nos grupos. Abra o seu material enquanto isso. Nós vamos começar. Quem está na live e ainda não enviou Oi, Prof, estou na live lá no WhatsApp, envia que eu tenho mais brindes para você, vou te dar uma atenção melhor, vou querer entender como está a sua situação para o concurso, vou conversar com você para entender a sua situação, tá? Vamos começar a nossa aula então, tá bom? Olha só, dia 4, vamos começar com português, verbos. Questão da banca quadra 25. No título, deixa eu ver se está aparecendo para você certinho. Ver se está aparecendo para você certinho. Deixa eu ver aqui. Tá assim. No título, acompanhe, tá? Acompanhe. Como que vai funcionar essa, para quem ainda é a primeira aula, né? Os meus alunos já sabem, mas para quem é a primeira aula, eu vou ler a questão, vou dar o tempinho para você responder aqui no chat para mim se está certo ou se está errado, e logo depois eu vou corrigir a questão e passar o gabarito. Vamos lá? Ó, no título do texto, a expressão tem prisão convertida contém uma locução verbal formada por tem e convertida. Vamos ver? Olha só o título aqui do texto, cara aluno. Deixa na verdade eu abrir esse aqui, ali no outro programa, para eu poder dar melhor o zoom para você. Só um instante, só vou abrir aqui no outro programa. É um segundinho. Não se aperreie, que é só um segundinho. Já até abri aqui.
Deixa eu compartilhar aqui para você. Vou dar o zoom aqui para você agora. Ó, no título, a expressão tem prisão convertida contém uma locução verbal, perdão, formada por tem e convertida. Olha o título aqui, cara aluno. Médica suspeita de envolvimento na morte de marido em Sergipe tem prisão convertida em domiciliar. Aí a questão quer saber se aqui nesse título tem prisão convertida contém uma locução verbal formada por tem e convertida. Escreva para mim no chat, certo ou errado? Certo ou errado? Logo depois eu vou corrigir a questão e te explicar. A Jussiara falou assim, Maria Silva, sou a Jussiara. Eu lembro, dona Jussiara. Respondam a questão no chat. Tem e convertida forma uma locução verbal aqui no título. Médica suspeita de envolvimento na morte de marido tem prisão convertida em domiciliar. Esse tem e convertida forma uma locução verbal? Escreva para mim no chat rapidinho para a gente corrigir a questão. Vamos lá? Todo mundo. Ó, Andréia, Arlete, Célia, Edinalva, Heleneide, Eliene, Flávia, Isaltina, Ieda, Lucília, Maria, Rejane, Sheila, Silvane e o Alton. E aí, questão certa ou errada? Escrevam para mim no chat, um minutinho para vocês. O Alton falou que sim, a Ieda falou que a Maria que sim. Agora eu já posso corrigir. Vocês iniciaram a resolução, né? Excelente. Vamos ver, gente, ó. O gabarito da questão ele está errado. Por que ele está errado? Vem entender comigo, ó. Uma locução verbal ocorre quando dois ou mais verbos se comunicam para formar um único sentido verbal, funcionando com um só núcleo do predicado. Exemplo: estava correndo, vai viajar e tinha feito. No caso do título, nós temos tem verbo principal no presente do indicativo com sentido de possuir ou receber. Já a prisão convertida, que é o sujeito composto por um substantivo, prisão, e um adjetivo ou particípio convertida, indicando o estado da prisão. Então, nós não temos dois verbos aqui. Nós temos um adjetivo ou um particípio. No caso, se fosse particípio, seria verbo. Mas aqui no adjetivo, não. Ok? Ficou claro para você? Questão de número 2. Questão de número 2, olha só. O emprego do presente do indicativo, quando um homem, numa moto, sobe a calçada, se aproxima e aponta a arma para o veículo, caracteriza-se pelo uso como presente narrativo ou histórico. Vamos ver quando o homem numa moto sobe a calçada, se aproxima e aponta a arma para o veículo, que está no presente do indicativo. Ele quer saber se também está no presente narrativo ou histórico. Vamos ler? Quando o homem. Ok. Ó, a polícia, vou dar um zoom aqui para você. A Polícia Civil investiga se um contador morto a tiros, sem reagir, foi vítima de latrocínio ou execução na Zona Sul de São Paulo. O caso ocorreu na manhã da última quarta-feira, 29, em frente à empresa de contabilidade onde ele trabalhava e foi gravado por câmeras de segurança. José Ronei de Souza tinha 36 anos e foi baleado quando estava dentro de um carro estacionado na rua Coronel Francisco, na região de Socoma. Ele ainda alegou, ele ainda chegou a ser socorrido e levado ao hospital Heliópolis, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. O criminoso é um motociclista que fugiu após roubar o relógio e a carteira do contador e atirar ao menos 4 vezes nele.
Imagens gravadas por câmeras de segurança e que circulam nas redes sociais mostram que José não reagiu ao assalto. As cenas mostram que o carro, um Chevrolet Cruz vermelho, está parado na rua, quando um homem numa moto sobe a calçada, se aproxima e aponta a arma para o veículo que estava com os vidros escuros fechados. Ele quer saber se quando um homem numa moto sobe a calçada, se aproxima e aponta a arma para o veículo que está no presente do indicativo, também indica um presente narrativo histórico. Sim ou não? Responda para mim no chat. Responda para mim no chat agora mesmo, por favor. Eu vou só dizer... Acho que desliguei. Deixa eu só desligar o ventilador. Responda para mim no chat. Responda para mim no chat. Deixa eu ver, um minutinho para vocês, tá? Um minutinho para vocês. Um minutinho para vocês. Responda para mim no chat. Vamos corrigir a questão? Olha só. A questão, nesse caso, ela está correta. Vamos entender? Olha só. O presente do indicativo é um dos tempos verbais mais importantes e utilizados na língua portuguesa. Ele serve para expressar ações... Deixa eu grifar isso aqui. Só ligar aqui a mesa digitalizadora. Ações, olha só. Ele serve para expressar ações, estados ou fenômenos que acontecem no momento da fala ou que são considerados certos e habituais. O que é o presente narrativo, cara, aluno? O presente narrativo, aluno, ele consiste em empregar verbos no presente do indicativo para descrever eventos que, cronologicamente, já aconteceram. A ideia é fazer com que o leitor ou ouvinte sinta como se estivesse presenciando os acontecimentos naquele momento, mesmo que eles sejam do passado. Isso cria um senso de urgência, drama e proximidade com a narrativa. Ficou claro para você? Vamos avançar. Agora nós vamos ver, olha só, educação inclusiva com a resolução CNE-SEB 4 de 2009. Vamos para a questão. A resolução CNE-SEB 4 de 2009 diz que a elaboração e execução do Plano de Atendimento Educacional Especializado é um documento colaborativo entre os professores da sala de aula regular e da sala de recursos multifuncionais, com a participação da família e serviços intersetoriais. Certo ou errado? Escreva para mim no chat. Um minutinho para vocês. Certo ou errado? Escreva para mim no chat. Um minutinho para vocês. Rick Moraes, seja bem-vindo. Josi Gomes, seja bem-vindos. Questão em tela, certo ou errado? Um minutinho para vocês. Comentário. Artigo 9, elaboração de... Já vou corrigir a questão. Isso é foda, né? Coisa nova. Vamos lá, vamos corrigir a questão? Olha só. O gabarito está certo, tá? Olha o que diz o artigo 9º da resolução CNE-SEB de 2009. Ele diz assim: a elaboração e execução do plano AEA, de competência dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEA, que é o atendimento educacional especializado, em articulação com os demais professores do ensino regular, com a participação das famílias
e em interface com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento. Ficou claro? Vamos avançar. Questão de número 2. O artigo 2º da Resolução CNE-SEB, número 4 de 2009, diz que o atendimento educacional especializado, o AEA, AEE, tem como função garantir os aspectos pedagógicos do processo de ensino-aprendizagem do aluno com deficiência, de modo a eliminar as barreiras atitudinais e físicas identificadas no ambiente escolar. E aí, questão e tela, 1 minutinho para vocês, certo ou errado? 1 minutinho para vocês. Minutinho para vocês, escrevam aqui no chat certo ou errado. Maria falou certo, Arlete falou certo. Vamos lá? Iva falou certo, vamos corrigir a questão. Olha só, o gabarito está errado. Preste atenção, vocês leram a resolução, meu povo? Olha só o que diz o artigo 2º. O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias. É isso aqui, ó, que ele quer disponibilizar, tá? Que eliminem as barreiras para a plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. Fica errado ao eliminar as barreiras atitudinais e físicas identificadas no ambiente escolar. Então, essa parte aqui, ó, tá toda errada. Essa parte aqui da questão, ó, ela está toda errada. Ele não elimina barreiras, ele não tem por objetivo eliminar as barreiras físicas identificadas no ambiente escolar. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Agora, educação integral. Educação integral. Eu trouxe as questões que eu já sabia que vocês teriam um pouquinho de dificuldade, porque esses são os pontos chaves cobrados em prova. Identifiquei quais foram os artigos mais cobrados da resolução e trouxe para você. Temas educacionais e pedagógicos. Para quem chegou agora, deixa eu só explicar aqui, ó, o que nós estamos fazendo, ó. Nós já vimos aqui, revisamos agora mesmo. Verbos em português, vimos a resolução CNE-SEB 4 de 2009, agora nós vamos para a educação integral, depois educação inclusiva no dia 4, depois nós vamos avançar para o dia 5 com português, conjunções, depois a lei da pessoa com deficiência e educação inclusiva, e vamos fechar a aula com português, que é esse aí como, e educação de jovens e adultos. Lembrando que na aula de amanhã nós iremos ver a Lei Orgânica do Distrito Federal, a resolução CEDF número 3 de 2023, português com ortografia, acentuação gráfica e hífen, educação inclusiva com currículo e movimento da educação especial. Vamos ver os conteúdos do dia 8 e vamos ver também os conteúdos do dia 9, tá? Vamos avançar bastante. Pode perceber que aqui nós temos 9 metas, né? Ou seja, 9 metas, fecha o edital. Amanhã a gente fecha a meta 5, ou seja, já vamos ter revisado metade dos pontos principais deste edital. Bacana? Na aula de quarta-feira, amanhã. Professor, e a aula de ontem ficou gravada? E essa vai ficar gravada? Vai sim. Tá bom? Vamos agora para a educação integral. Vem comigo. Vem comigo. Questão em tela. Vou ler direto a questão. A educação integra e a escola em tempo integral tem objetivos e finalidades similares e culminam na formação integral do indivíduo. Certo ou errado? Certo ou errado? Questão em tela. 1 minutinho para vocês responderem. A educação íntegra e a escola em tempo integral têm objetivos e finalidades similares e culminam na formação integral do indivíduo. Certo ou errado?
Certo ou errado? Um minutinho para vocês. Lembrando que quem está na live, para enviar o iProp, estou na live lá no WhatsApp, para poder conversar com você, tá bom? Entender a sua situação. Também quem envia tem mais privilégios. Vamos corrigir a questão. Até agora, só 7 pessoas enviaram o iProp, estou na live. Nós temos 18 pessoas, todo mundo tem que enviar. Olha só, a questão, ela está errada, ok? Olha só. A afirmação é errada porque educação integral e escola em tempo integral não têm necessariamente objetivos e finalidades similares e não se resumem à mesma coisa. A educação integral visa a formação humana em todas as suas dimensões, enquanto a escola em tempo integral é apenas uma organização do tempo escolar. Uma escola pode funcionar em tempo integral, mas manter práticas tradicionais e fragmentadas, sem garantir a formação integral dos alunos. Da mesma forma, uma escola de tempo parcial pode adotar princípios da educação integral. Ou seja, o tempo maior na escola não garante, caro aluno, por si só, a formação integral do estudante. Então, gabarito errado. Questão 2 de questão 2 de educação integral. Olha só. Consta nos pressupostos teóricos do documento Currículo em Movimento da Educação Básica, editado pelo GDF, que constituem como princípios da educação integral, na organização e na execução das ações, a integridade, a intersetorização, a transversalidade, o diálogo entre escola e comunidade, a territorialidade e o trabalho em rede. Certo ou errado? Um minutinho para vocês. Certo, errado ou errado? Um minutinho para vocês. Alguém perguntou assim, o material de ontem, cadê? Tá no grupo, tá? Já mandei no grupo hoje à tarde. Karen Silva, bem-vinda. Certo ou errado, gente? Só tá falando que tá certo. Só mais 10 segundinhos. Certo ou errado? Vamos corrigir a questão. Olha só, a questão está correta. Olha o que diz, ó. Os princípios da educação integral nas escolas públicas do DF a serem observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das ações de escola integral são integralidade, intersetorialização, transversalidade, diálogo escola-comunidade, territorialidade e trabalho em rede. Fonte, currículo e movimento do DF, ok? Caderno dos pressupostos teóricos. Agora nós vamos para a educação inclusiva. Educação inclusiva, Lei 12.764 de 2012, que é a Lei Berenice Piana da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, olha só. A importância da Lei Federal 2.764 de 2012 para pessoas com transtorno do espectro autista refere-se a estabelecer diretrizes para a inclusão e proteção dos direitos dessa população, inibir a inclusão de pessoas com transtorno autista em instituições educacionais, já que a lei serve para isso, criar penalidades para quem discriminar pessoas com transtorno autista, ou ela serve para regular apenas o tratamento médico para pessoas com transtorno do espectro autista. E aí, vou tirar a B e a C. Qual seria a correta? A A ou a D? Para facilitar a sua vida. A diz assim, estabelecer diretrizes para a inclusão e proteção dos direitos dessa população, e a D, regular apenas o tratamento médico para pessoas com transtorno autista. E aí, escreva para mim no chat, um minutinho para você. Escreva no chat.
Vamos corrigir a questão. Iva, seja bem-vinda. Olha só, gente, questão letra A, ok? Olha só, a lei federal... Por que essa aqui está errada? A D, sempre que você vê essa palavra aqui, ó, regular apenas, a palavra apenas, toma cuidado, porque ela restringe, ela segrega. Então, geralmente, fica errado. A Lei Federal 12.764, conhecida como Lei Berenice Piana, é um marco legal significativo para a proteção dos direitos das pessoas autistas, que é o TEA, né? Esta lei estabelece diretrizes essenciais para garantir a inclusão social e a proteção desses indivíduos, reconhecendo o autismo como uma deficiência para todos os efeitos legais. A correta interpretação da alternativa A está baseada no objetivo central da lei, que é assegurar as pessoas com TEA tenham acesso a direitos como saúde, educação, assistência social, trabalho e previdência. De acordo com o artigo 2 desta lei, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Bacana? Questão de número 2. Considerando a Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção das Pessoas com transtorno do espectro autista, é direito da pessoa com transtorno autista o acesso a ações de serviço de saúde com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo exceto. Agora ele quer a errada, tá? O que inclui? A lei inclui o acesso à saúde. A pessoa que tem autismo, ela tem acesso a medicamentos? Ela tem um atendimento multiprofissional? Ela tem a nutrição adequada e a terapia nutricional? O diagnóstico precoce, ainda que não definitivo? Ou letra E, o que ela não tem, tá? Ela quer errado. Não tem a publicização e a divulgação das informações colhidas nas pesquisas aos usuários. E aí, qual dessas ele não tem acesso? Qual é a letra? Fala para mim no chat. Um minutinho para você. Vamos corrigir a questão? Olha só, é claramente a E, né? Porque não há essa previsão na lei. Aí eu corrigi aqui as demais, ó. Coloquei os artigos para vocês, as alíneas, o inciso, a alínea. Não vou ler aqui agora em decorrência do nosso tempo, tá? Mas você pode conferir no seu material para você aprender mais sobre esta lei. Muito bem. Agora nós vamos avançar para o dia 5, português, conjunções. Deixa eu só mostrar lá no Guia de Estudos para você entender como que está funcionando, ó. Todos esses materiais, caso você tenha interesse, estarão disponíveis lá na nossa mentoria do efetivo, que já começa na segunda-feira. Inclusive, eu vou abrir 3 vagas na aula de hoje, nem abri na aula de ontem, 3 vagas com 50% da promoção, tá? 50% da promoção do acompanhamento até o dia da prova, com a mentoria total, a mentoria de questões e a mentoria de redação, para quem ainda não é aluno, tá? Quem é aluno já está renovado automaticamente a sua matrícula do efetivo, sem nenhum custo adicional. Nós fizemos, então, aqui os conteúdos do dia 4. Agora nós vamos ver português, conjunções e educação inclusiva com a lei da pessoa com deficiência no dia 5, e vamos fechar a aula com português, que sei como, e temas educacionais pedagógicos, educação de jovens e adultos. Professor, e esses temas em brancos? Não cai tanto em provas da Banca Quadrix, assim como da Banca Sebrasp, ok? Então vamos para o dia 5, emprego das conjunções, vamos lá. Força, e vamos seguir em frente. Quem ainda não enviou e próprio estou na live lá no WhatsApp, envie, que eu vou te explicar como funciona a mentoria, para caso você... Essa semana é totalmente gratuita a revisão, tá? Mas caso você tenha interesse em continuar, nós vamos continuar nossas aulas para o efetivo, já começando na semana que vem, e vai até o dia da nossa prova do efetivo, tá? Vamos seguir em frente aqui. Olha só, emprego das conjunções, questão de número 1, Banca Quadrix. Ó, a oração onde o médico atuava
não acrescenta uma circunstância no sentido sintático, porque não modifica... Oh, meu Deus. Cadê o enunciado do texto? Ele quer saber, olha só, eu lembro do enunciado, só não coloquei aqui, tá? Então, eu vou recitar para você. O hospital de cirurgia, local onde o médico atuava, lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares. Ele quer saber se esse atuava, ele faz uma referência ao local, se ele remete ao local que o médico trabalhava. Ele só quer saber se o atuava remete à palavra local, o hospital de cirurgia onde o médico atuava. Certo ou errado? Escreva para mim aqui no chat. Um minutinho para você. Certo ou errado? A palavra atuava remete ao local onde o médico atuava, que era o hospital de cirurgia? Certo ou errado? Escreva para mim aqui no chat. Um minutinho para você. Certo ou errado? Um minutinho para você. Vamos corrigir a questão. Ó, a questão está errada, ok? Vamos entender? Olha, a oração onde o médico atuava não acrescenta uma circunstância no sentido sintático, porque não modifica o verbo lamentou ou prestou, mas sim o substantivo local. Ela funciona como uma oração subordinada adjetiva explicativa, adjunto adnominal, e não como adjunto adverbial de lugar. Eu fico devendo uma questão de conjunções para vocês na aula que vem, tá? Questão de número 2. Questão de número 2. O período Eduardo Ferreira era natural de Alagoas, tinha 49 anos e deixa a esposa e um filho. É composto da coordenação de 3 orações, todas as 3 sindéticas. Olha aqui o período. Ele quer saber se esse período, Eduardo Ferreira era natural de Alagoas e segue, tem 3 orações sindéticas. Vou dar um zoom aqui para você, ó. Eduardo Ferreira era natural de Alagoas, tinha 49 anos e deixa esposa e um filho. Ele quer saber... Deixa eu ver. E deixa esposa e um filho. Ele quer saber se esse período é composto de 3 orações sindéticas. E aí? Escreva para mim no chat. Logo depois eu te digo se está correto ou não. O pessoal está votando que não, que está errado. Escreva para mim no chat, um minutinho para você. Vamos lá? Vamos corrigir a questão, olha só. Gente, a questão está errada. Quem marcou certo quase acertou, tá bom? Porque ela tem 2 e não 3. Vamos entender? Olha, o período reúne 3 predicações coordenadas, mas apenas 2 são introduzidas por conjunção sindéticas e uma é justaposta, assindética. Ele queria saber se eram 3 sindéticas. Não, apenas 2 são sindéticas e uma está justaposta, assindética. Vamos entender? Eduardo Ferreira era natural de Alagoas, oração coordenada sindética. Justaposta separada por vírgula. Tinha 49 anos, oração coordenada sindética aditiva, introduzida por E, ainda que o texto mostre um espaço indevido em tinha.
E deixa a esposa e um filho. Outra oração coordenada sindética aditiva, introduzida por Rei. Ficou claro? No caso aqui, olha, como nós tínhamos a vírgula, ela se transformou em justaposta. Ficou a sindética. Bacana? Agora nós vamos evoluir para a educação inclusiva, Lei 13.146, que é a Lei da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi cobrado para você o título 2º dos Direitos Fundamentais e o capítulo 4 dos Direitos da Educação. Questão de número 1. O abandono da pessoa com deficiência em hospitais constitui tão somente infração administrativa, sujeitando o autor do fato de multa. Certo ou errado? Escreva para mim no chat, um minutinho para você. Um minutinho para você. Certo ou errado? Vamos corrigir a questão? Olha só, gente, a questão, ela está errada. Olha só aqui, artigo 90 da nossa lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, assim como a Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ó, abandonar a pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, artigo 90 da nossa Lei 13.146. Entidade de abrigo ou congêneres, pena, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Ele falou que era só multa. Olha o que diz o parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não provê as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. Muito bem. Segunda questão, a ajuda técnica significa o produto, o equipamento, o dispositivo, o recurso, a metodologia, a estratégia, a prática ou o serviço que objetive promover funcionalidade para o desempenho de atividade e a participação de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida que almeja sua autonomia e sua independência. Segundo a Lei 13.000, ajuda técnica é o que a questão disse aqui. Responda para mim no chat. Um minutinho para você. Um minutinho para você. Jane Lopes, bem-vinda. Vamos corrigir a questão. Olha só, questão está correta. Artigo 3º, perdão, da nossa Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz o seguinte: para fins de aplicação desta lei, consideram-se, inciso 3º, tecnologia assistiva ou ajuda técnica tem produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Ok? Agora nós vamos avançar para o dia 6, depois eu volto lá no guia de estudos, para fechar a nossa aula de hoje, começando com português, as palavras que, sei, como. Vamos lá? Ó, no trecho, a Secretaria de Justiça de Sergipe confirmou o recebimento da conversão da prisão durante a noite e informou que a central de monitoramento eletrônico só faz a colocação da tornozeleira até às 17 horas, o que deve ser feito. A palavra aqui, ó,
o que deve ser feito atua como um pronome relativo junto à palavra que. Nem vou no texto que está aqui, porque dá para responder a partir daqui mesmo, que até está maior. Ele quer saber se esse o e esse que, ele quer saber se o atua como pronome relativo junto ao que. Certo ou errado? Responda para mim no chat. Um minutinho para você. Um minutinho para você. Vamos corrigir a questão, cara aluno. Ó, a questão tá errada. Por quê, ó? A palavra o não atua como pronome relativo. Na verdade, ela funciona como um artigo definido ou um pronome demonstrativo, neutro, que acompanha o pronome relativo que. Ou seja, o pronome relativo é o que, o o. Ele pode funcionar como artigo definido ou pronome demonstrativo. Formando a expressão o que equivale a aquilo que. Vamos analisar a construção. Aqui, a expressão o que está funcionando como sujeito da oração subordinada e pode ser substituída por aquilo que. Portanto, a palavra o não está sozinha atuando como pronome relativo. O pronome relativo é apenas o que, enquanto o é uma partícula de natureza demonstrativa. Bacana? A questão está errada. Questão de número 2, acerca dos pronomes. No último parágrafo do texto, as duas ocorrências do elemento que, empregado nas duas orações, apresentam a mesma função sintática. Então, olha só, o que vai aparecer duas vezes aqui no último parágrafo. Vamos encontrá-los? Olha só. Em certas circunstâncias, era preciso distinguir a culpa da coletiva. Males que atingiam a tribo eram associados a uma culpa coletiva, um erro ou uma desobediência generalizada que dava origem aos males e às epidemias. Ele quer saber se nessas duas ocorrências ele apresenta a mesma função sintática. Um minutinho para você. Um minutinho para você. Questão e tela. Responda no chat para você, para mim, um minutinho para você. Vamos corrigir? Ó, nesse caso, a questão está correta, tá? Vamos entender? Olha só, gente, função sintática, sujeito da oração, o termo que retoma o substantivo males. Qual é a função sintática? No primeiro que aqui, ó. Males que afligiam. Esse que retoma os males que afligiam. Então, olha só. Função sintática, sujeito da oração afligiam a tribo. A oração desenvolvida seria: os males afligiam a tribo, os males que afligiam a tribo. Está no lugar de os males, portanto, é sujeito. O termo que retoma uma desobediência generalizada, função sintática, sujeito da oração, dava origem também aos males. Oração implícita, a desobediência generalizada dava origem aos males. Os males que está no lugar de a desobediência generalizada também sendo sujeito. As duas ocorrências do que exercem a mesma função sintática, sujeito da oração, em que se insere. Então, gabarito correto. Para a gente finalizar nossa aula de hoje, com temas educacionais e pedagógicos, educação de jovens e adultos. Vamos para a primeira questão.
As atividades desenvolvidas no EJA só fazem sentido quando o processo de ensino considera as práticas sociais e não quando se visa ao mero desenvolvimento de tarefas escolares de alfabetização desarticuladas do cotidiano do estudante, sem que as práticas escolares sejam alavancadas para as práticas sociais. Questão em tela, um minutinho para você. Um minutinho para você. Responda no chat. Deixa eu ver se vocês já responderam. Já responderam? Sim, vou corrigir a questão. Olha só, o gabarito da questão é correto, porque ele reflete um entendimento importante sobre o EJA, educação de jovens e adultos. Vamos analisar? Olha só, o processo de ensino e aprendizagem na EJA deve ser significativo e contextualizado, levando em conta a bagagem de experiências e conhecimentos prévios dos educandos. A prática educativa nesta modalidade deve ser orientada para a realidade dos alunos, conectando o ensino às vidas e práticas sociais. Isso significa que o processo educativo deve ir além da simples transmissão de conteúdos curriculares descontextualizados. Seguindo, o ensino que apenas foca no desenvolvimento de habilidades de alfabetização, sem qualquer relação com o cotidiano, os interesses dos estudantes, tende a ser menos eficaz e significativo. Essa abordagem pode resultar em desmotivação e baixa retenção do que é ensinado, já que os alunos podem não ver relevância do que estão aprendendo. Por outro lado, as práticas escolares servem como alavancas para as práticas sociais. O ensino ganha sentido e aplicabilidade, impulsionando o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes. Portanto, o ensino na EJA deve estar intimamente ligado ao mundo dos alunos, suas experiências, desafios e expectativas, para que possam aplicar o conhecimento adquirido de maneira prática em suas vidas. Tal abordagem reforça a relevância da educação e contribui para a formação integral do aluno, tanto em termos pessoais quanto sociais. Em resumo, a afirmação destaca na questão correta, porque reconhece a necessidade de um ensino contextualizado, falou em EJA, ensino contextualizado e relevante para os alunos da EJA, valorizando suas experiências prévias e integrando-as ao currículo formal, fica ligado isso aqui. Isso contribui para um aprendizado mais efetivo e uma educação que realmente atenda às necessidades desse público. Bacana? Seguindo, próxima questão, aqui, ó, da prova de efetivo, 2022. O educador da EJA pode propor aos alunos, em sala de aula, atividades como preenchimento de ficha cadastral de crediário, elaboração de contrato de locação, subscrição de envelope e leitura e compreensão de extrato bancário, para que no cotidiano o aluno consiga fazer essas atividades com a ajuda de terceiros. Certo ou errado? Um minutinho para você. Vamos corrigir a questão? Ó, questão está errada. Vamos entender, cara aluno. O papel do educador na educação de jovens e adultos EJA é fundamentalmente captar os alunos a serem capacitar os alunos a serem autônomos e dependentes, não apenas durante a atividade de sala de aula, mas também em suas práticas cotidianas. Beleza. Essa questão aborda uma visão contemporânea e emancipatória da EJA, onde se espera que os saberes construídos em sala de aula sejam significativos e aplicáveis no dia a dia dos estudantes, sem que esses precisem recorrer à ajuda de terceiros, ó. E quando ele diz aqui, ó, com a ajuda de terceiros, a questão fica errada. Sem a ajuda de terceiros para realizar tarefas básicas do cotidiano, como as mencionadas na questão,
preenchimento de ficha cadastral de crediário, elaboração de contrato de locação, subscrição de envelope, leitura e compreensão de extrato bancário. Para resolver essa questão corretamente, é necessário compreender, caro aluno, que o processo educativo na EJA deve ser orientado pelas práticas sociais dos alunos, valorizando os conhecimentos que já possuem e aplicando-os de maneira a garantir que consigam resolver problemas reais de seu cotidiano. EJA cotidiano, problemas reais sem a ajuda de terceiros. O educador deve, portanto, propor atividades que simulem situações reais, mas sempre com o objetivo de que o aluno desenvolva a capacidade de realizá-las de forma independente, sozinho. A dependência de terceiros, a dependência de terceiros para realizar essas atividades vai contra os princípios de autonomia, empoderamento, essenciais no campo da EJA. Então, olha só, a questão está errada por sugerir, né, como eu disse, a ajuda aqui dos terceiros. Bacana? Nossa última questão de hoje, a gente fechar nossa revisão dia 2, lembrando que a revisão vai até sábado, tá? Nós vamos passar pelos principais pontos de todo o edital para professor temporário do Distrito Federal, com a prova no dia 19, domingo. E na segunda-feira já iniciamos a turma do efetivo. Então, vem você participar. O estudante da EJA não pode ser um receptor passivo. Para que a aprendizagem seja significativa, ele deve construir os alicerces de seus próprios conhecimentos, do seu próprio conhecimento. Nesse contexto, o professor assume o papel de mediador, conciliando os conhecimentos prévios dos alunos com os novos conhecimentos curriculares. Um minutinho para você, certo ou errado? A Iva falou assim, essa ajuda de terceiros realmente deixa a questão errada. Isso mesmo, Iva. E aí, certo ou errado a questão de número 3, cara, aluno? Certo, internado ainda. Um minutinho para vocês. Só falou errado. Vamos corrigir a questão? A questão está certa. Vamos entender? A questão aborda um dos princípios fundamentais da EJA, que é o reconhecimento e a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes, O pressuposto é de que o aluno da EJA, por possuir vasto repertório de experiências de vida, não deve ser um mero receptor, que ele falou receptor passivo, mas sim um participante ativo. Quando falar EJA, é ativo, é vida social, ficar de olho nisso. Professor mediador, no processo de construção do seu próprio conhecimento. O papel do professor nesse contexto é de extrema importância e vai muito além do tradicional ensinar conteúdo. O educador deve atuar como mediador, facilitador, que ajuda a conciliar e conectar os saberes que o aluno já possui com os novos conhecimentos propostos pelo currículo escolar. Isso implica uma prática pedagógica que estimula a reflexão crítica e a aprendizagem significativa, na qual o aluno consegue encontrar sentido e aplicabilidade para o que está sendo aprendido, relacionando com as suas vivências. Portanto, a alternativa está correta, porque reflete um entendimento contemporâneo e humanizador da educação que respeita a bagagem individual dos alunos e promovem um ambiente de aprendizagem colaborativo, onde o conhecimento é co-construído. Olha só, então ele já vem com esse conhecimento. Em resumo, a questão destaca a importância da prática educativa que é centrada no estudante, reconhecendo e utilizando seus conhecimentos prévios como alicerce, conhecimentos prévios, quando falar de EJA, para as novas aprendizagens. Então, cara aluno, na aula de hoje, não saia da aula ainda, tá? Na aula de hoje, nós vimos aqui, os conteúdos mais cobrados pela Banca Quadrix e Sebrasp. Do dia 4, português, verbos, educação inclusiva, termos educacionais pedagógicos. Vimos os conteúdos de português e educação inclusiva no dia 5 e vimos português e termos educacionais pedagógicos, finalizando com EJA a nossa aula
de educação jovens e adultos. Na aula de amanhã, nós vamos ver a lei orgânica do DF, vamos ver os conteúdos de educação inclusiva e português e também temas educacionais pedagógicos. Vamos até o dia 9 amanhã, bacana? E vamos fechar o edital passando pelos pontos mais cobrados até sábado. Você vindo para a aula de amanhã, você já fecha metade do edital do que é mais importante. Olha só, a aula de amanhã vai ser um pouquinho mais extensa, por isso que eu peguei mais leve hoje. Porque olha só, tá vendo aqui, ó, só conteúdo verde, tudo que cai em prova. Dia 9, todos os conteúdos verdes. Bacana? Então, olha só para lembrar aqui, a Iva falou, fui mal, mas a prova ainda não chegou, Iva. Vamos revisar e vamos juntos para a prova do efetivo. Inclusive, ó, deixa eu só lembrar para você o que é a mentoria. A mentoria, cara aluno, mentoria para professor efetivo do DF, que vai começar lá na segunda-feira, é um acompanhamento individual e personalizado até o dia da prova, onde você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos que você está vendo quando eu mudo de tela, com as metas diárias, revisões programadas, análise daquilo que é mais cobrado pela banca Quadrix e Sebrasp, e mais de 30 mil questões comentadas, tá? Temos os simulados diários, teremos o curso de redação e também a nossa turma ao vivo de questões, que é a mentoria de redação. Então, você leva 3 em 1. A mentoria total, que eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões, a mentoria de redação e a mentoria de questões. Todas ao vivo para você, com acompanhamento até o dia da prova. Eu vou abrir 3 vagas, tá? 3 não, vou abrir 5 vagas na aula de hoje, ó. 5 vagas na aula de hoje. Na aula de hoje, com 50% de desconto, 50%. A mentoria está saindo de R$ 1.199,90 por apenas R$ 597. R$ 597. Lembrando que a sua compra é completamente segura, no prazo de 7 dias, caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu vou aumentar essa aqui para 14 dias, tá? Garantia de 14 dias, porque a turma só vai começar lá na segunda-feira. Caso você não goste da mentoria, eu devolvo o seu dinheiro. Então, olha só, de todas as formas, está todo mundo convidado para a aula de amanhã, para a nossa turma de revisão, que vai até sábado. Um beijo no seu coração, um beijo e um abraço aí no seu coração e da toda a sua família. E eu espero que aqui juntos e com a força do nosso Jesus Cristo, você vai lá no domingo conseguir o seu melhor resultado e vai estar comigo na turma ali a partir da segunda-feira, tá? Um abraço no seu coração e eu te vejo amanhã no mesmo horário, às 20 horas. Tchau, tchau. É um churros.